Olá, meus irmãos, nós estamos com a paz do Mestre Jesus por esse maravilhoso universo de Deus, plena convicção disso, plena certeza, universo de Deus. Nós vamos recordar a aula passada, as caracteres da revelação espírita, que ela era divina, ela era consoladora, experimental, coletiva, universal e progressiva. Vocês lembram disso? Lembram? Lembram? Divina, porque ela vem de Deus, uma revelação feita por Deus, através dos espíritos superiores. Consoladora, porque nos consola. Nós vamos entender os porquês da vida, né? As desigualdades, os problemas, porque as pessoas, um já nasce pequenininho, doente, outro com saúde, outro... E nós vamos entender essas situações, os porquês. Ela é experimental porque ela usa o método experimental, causa, seus efeitos e as leis, através da dedução dedutiva. Ela é coletiva e universal porque foi feita pelos espíritos superiores em todos os locais, em vários locais. Então ela é universal, não foi feita por uma pessoa só, uma persona, um personagem, como no caso Jesus ou Moisés, uma pessoa, né? Na realidade foram vários espíritos em várias localidades. E ela é progressiva porque ela continua com a ciência. A humanidade ela vai evoluindo e a ciência vai evoluindo e o espiritismo ele acompanha essa evolução. Lembra disso? Acompanha essa evolução. Nós vamos ver que nosso planeta ele está evoluindo. Não é só a evolução individual, ela também é necessária a nossa evolução individual, senão não teremos a evolução coletiva. Mas existe a evolução coletiva de nosso planeta. Nosso planeta está evoluindo, nós estamos agora nessa fase de transição, saindo de um planeta de provas e expiações, entrando num planeta de regeneração. E para isso, lógico, temos que ter nosso esforço pessoal de evolução, mas o coletivo também evolui. Nós temos, e a ciência evoluindo, a civilização evoluindo, progredindo, o espiritismo também progride com ela, tá bom? Nós vamos ver também hoje o seguinte, que o espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Nós vamos imaginar um triângulo, ciência, filosofia e religião. Nós vamos explicar um pouquinho o que vem a ser a ciência. O que é ciência? Ciência significa conhecimento. Conhecimento, nós vamos ver aqui do latim, né? Ciência significa conhecimento. Nós vamos ver que a ciência, ela tem um sistema, ela adquire esse conhecimento baseado nos métodos científicos, tá? Bem como tem um corpo organizado, né, desse conhecimento, né? O caso, por exemplo, da biologia, o caso da química, nós vamos ver que tem um corpo organizado e ela vai através desse método científico. Nós vamos também ver que ela é uma filosofia. Do grego, filosofia significa amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Filosofia, ela é também uma filosofia. Por quê? Porque é o estudo dos problemas fundamentais da vida, relacionados à nossa existência, fundamentais da nossa vida, da nossa existência. É o conhecimento, a busca do conhecimento, da verdade, os valores morais, estéticos, a mente, a linguagem, estuda tudo isso. Filosofia busca respostas, faz questionamentos e busca as respostas, né, para o homem. E a religião? Religião tem várias definições para a religião. Nós vamos usar aqui uma definição do latim de religare. Significa religação com o divino. Religião como religação do divino. Então, o que é a religião? É um conjunto de sistemas culturais
e de crenças, além da visão do mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus valores morais. Então, a religião é basicamente isso no sentido de uma definição. Tem várias definições para a religião, outras definições para a ciência, filosofia também, né? Mas filosofia é justamente isso, o amor à sabedoria. Olha que linda a filosofia. E nós vamos ver que nós temos então 3 aspectos da doutrina espírita, que é a aula de hoje. São 3 aspectos da doutrina espírita. Primeiro, filosofia, ciência e depois religando a divindade através da religião. Então, no preâmbulo do livrinho que eu pedi para que vocês lessem, não sei se vocês estão conseguindo ler, o que é o Espiritismo, Allan Kardec definiu o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é essa ciência que vai entender a natureza desses espíritos, a origem, para onde é que vão esses espíritos, qual é a sua relação com esse mundo corporal, é esse estudo. Porque, veja, a nossa ciência materialista, né, material, nossa ciência é muito materialista, material, estuda esses fenômenos físicos do mundo material. O Espiritismo é essa ciência que estuda essa relação com o mundo espiritual, né? A natureza dos espíritos, a origem, a destinação. Para onde é que vão esses espíritos? Né? Para onde vão? Destinação desses espíritos e a relação com esse mundo. Por que eles se relacionam conosco? Como eles se relacionam conosco? Como é que eles conseguem, por exemplo, se comunicar com a gente? Se eles estão em outra dimensão, em outro mundo, o mundo espiritual. Como é que eles conseguem se comunicar? Então o Espiritismo ele vai estudar toda essa relação. Então o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Começa assim o Espiritismo, época de Kardec. Kardec começa observando os fenômenos. Kardec, ele foi lá, vamos dizer assim, cético, né? Não estava acreditando no que estava acontecendo não, mas ele foi buscar. Observando, ele chegou a essas conclusões que hoje nós temos na codificação, né, também, observando os fenômenos. Então, é uma ciência de observação, é uma doutrina também filosófica. A gente começa com essas respostas dos espíritos, com esse conhecimento, a gente começa então a perceber e fazer filosofia, né, buscar os porquês, tá? Como ciência prática, ela consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. O que acontece quando a gente se comunica com os espíritos? Nós vamos ver que tem consequências morais, tem a elucidação dos porquês da existência. Lá no Livro dos Espíritos, que eu chamo você à leitura, faça agora uma leitura bem devagar, lendo assim, como se não quisesse nada, a leitura do Livro dos Espíritos. Porque depois a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, né? Numa próxima leitura do Livro dos Espíritos, você começa a fazer algumas anotações. Olha, isso aqui é interessante, isso aqui eu tô com dúvidas, anotações ali mesmo no corpo do livro, né? Para depois você começar a estudar mais profundamente, fazer ligações com outras obras de Kardec, com obras de Chico Xavier, lá de Emmanuel, né? Obras de Divaldo, fazendo umas ligações com a própria obra da codificação, Revista Espírita, Gênesis, esse mais aprofundado. Para depois você tirar suas conclusões, você começar a refletir e, lógico, não vai mudar, né? Você pode ter pensamentos diferentes, mas você vai fazer esses pensamentos, essas reflexões. A gente pode um dia começar a estudar o Livro dos Espíritos, desde a questão 1, eu me proponho a isso, a gente buscar esse estudo da doutrina, desde as questões número 1, fazendo essas correlações, é muito legal, né? Vamos então estudar o Livro dos Espíritos, nesse primeiro momento, fazendo uma leitura. Porque quando a gente lê, muitas vezes a gente não capta tudo, né? Então, e o que o Espiritismo é uma ciência?
O Espiritismo é uma ciência porque estuda, à luz da razão e das pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos, né? Fenômenos, o que é fenômeno mediúnico? Fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais, fatos naturais. Nós vamos ver que não são milagrosos, maravilhosos, não, são fatos naturais. Então a gente vai estudar, é uma ciência que estuda esses fenômenos. Não existe, por exemplo, o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Talvez a gente não saiba agora, mas a gente vai ter explicações científicas, né? Então o Espiritismo, ele estuda isso, por isso que é uma ciência, ele estuda esses fenômenos que ocorrem, fenômenos mediúnicos. O Espiritismo, ele demonstra a existência da alma e a sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. A gente vai perceber isso, que vai mostrar a imortalidade. Por isso, gente, tenho certeza que vocês são um espírito imortal, tá? A vida, ela continua, não se desesperem. Tem algumas pessoas aí desesperadas com a morte, né? Desespero aí com a morte. A morte, ela é natural, é uma passagem apenas. Nós continuaremos a nossa vida espiritual, nada a temer, nada a temer. Vamos desenvolver uma virtudezinha, né, com esse nada a temer, chamada coragem. É uma virtude, coragem, da gente conhecer. Quando a gente conhece a doutrina, a gente vai vendo que esses medos, eles vão, não é que eles desapareçam totalmente, mas vão diluir, né, esse medo da morte. Não tenho medo. Nós vamos estudar mais para frente a morte, né? A morte foi colocada meio de escanteio aí dentro da nossa sociedade, escondida. Essa sociedade pós-moderna nossa escondeu a morte, mas a morte, ela está aí conosco, do nosso lado, né? Conosco, a morte está aqui do meu lado a todo momento, junto com a minha consciência, né? Minha consciência. Aliás, as leis de Deus estão na minha consciência, não estão escondidas não, estão na minha consciência. Então, o Espiritismo também é uma filosofia, o Espiritismo é uma filosofia porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. A gente começa a ver coerência no que o Espiritismo nos passa, porque tem muita razão, né? Vai dar a interpretação da vida, e ela vai dar toda a filosofia que gera uma ética. Tem uma ética cristã, né? Uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Nós vamos ver que, estudando o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós vamos tirar aí muitas coisas filosóficas, vamos ser chamados à razão, a raciocinar, a ver a coerência dessa doutrina maravilhosa aí, que é a doutrina dos Espíritos. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que demandam das relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Então vai ter essa coerência, nós vamos ver essas consequências morais que acontecem entre nós e os Espíritos, tá? Então é aqueles questionamentos filosóficos, lembra lá aquele homem assim, né, pensando, fazendo aqueles questionamentos que devemos fazer, hein? Questionamentos filosóficos, questionamentos de onde viemos, se existe Deus, por que estamos aqui na Terra, para onde vamos, por que é para um tanta luta e para outro não, existe vida após a morte, se existe o homem é feliz ou infeliz depois da morte. São esses questionamentos que a doutrina, entre outros, né, tantos outros, que a doutrina vem esclarecer para nós. E as suas consequências, nós vamos descobrir aí os porquês dos nossos questionamentos. Então o Espiritismo, ele é uma religião, porque o Espiritismo é religião, porque ele tem por fim a transformação moral do homem. Presta atenção, é a nossa transformação moral. Já ouviram falar daquela reforma interior? Outros chamam de reforma íntima, reforma interior. É isso, a nossa transformação moral, transformar aquele homem velho, como diz lá nos evangelhos, no homem novo,
esse homem novo, cristão novo, né? Um novo homem, um bom espírita. Então Jesus, né, retornando aí os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados à vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Então é o cristianismo redivivo que nós já comentamos. Então, segundo Emmanuel, quem é Emmanuel? O mentor de Chico Xavier. Já ouviram falar dele? Emmanuel é espetacular, tem vários vídeos dele, né, de Emmanuel, várias, a gente tem que ler Emmanuel também, tem muitas coisas e reflexões, é um estudo aí longo, gente, a gente tem que ter calma, respirar, né, respira profundamente, vamos nos aprofundando nos estudos espíritas, pega uma leitura de Emmanuel, né, e vamos, eu vou passar para vocês alguns livros de Emmanuel, para leitura, assim, quando a gente faz o Evangelho no Lar, uma leitura, a gente refletir, né? E ele diz o seguinte: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina dos espíritos assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Olha que lindo que Emmanuel fala da doutrina. E aí a gente pega Chico Xavier para trazer para nós os nossos estudos, que esse fabuloso médium, ser humano que nós tivemos aqui, um verdadeiro ser humano, né? Maravilhoso, só amor. Ao ser questionado quando o aspecto da religião do espiritismo, o médium Francisco Cândido Xavier assim se manifestou, né? Questionaram no aspecto religioso do espiritismo. Ele diz: poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Todos os três aspectos são muito importantes, porque a filosofia estuda sempre, a ciência descobre sempre, mas a vida atua sempre. Todos esses aspectos são essenciais, mas a religião é sempre a mais importante, porque a verdade é uma luz que a todos chegaremos. A indagação é um processo que todos participamos, mas a vida não deve ser sacrificada nunca, e a religião assegura a vida, assegurando a ordem da vida. Religião de nós nos ligarmos a Deus, né? Se nós estamos agora, olha que lindo que Chico Xavier nos fala, se nós estamos nessas dificuldades, nos liguemos a Deus. Qual é a autoridade da revelação espírita? A autoridade da revelação espírita vem do fato que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções que ele mesmo pode tirar observando os fatos. Veja, realidade, né? Os espíritos vieram nos esclarecer que o nada não existe. Clareia o caminho dos homens quanto ao futuro, nosso futuro no plano espiritual, demonstrando que a vida terrena é passageira, mostrando a natureza do sofrimento, fazendo ver a justiça de Deus. O bem é uma necessidade. Pergunta-se, né? Se nós, como é que a gente não faz? Faz o bem, faz o mal? Não, devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Questão do Livro dos Espíritos, 642, né? O bem no limite. Se a gente não fizer o bem no limite das nossas forças, nós estamos praticando o mal. A fraternidade, longe de ser uma teoria, funda-se numa lei da natureza. Olha que lindo é o Espiritismo. E aí a gente fica nesse questionamento, nós estamos em questionamentos e reflexões, dúvidas, perguntas, questionamentos filosóficos, né? Nós vamos fazendo então e estaremos abertos a isso. Olha, bons estudos para você, leia
o Livro dos Espíritos, sem uma pretensão muito grande, apenas para conhecer o livro, tá? Eu indico para vocês, leiam o que é o Espiritismo, também sem muitas pretensões, nós estamos no começo, vamos ler devagar, né? Vamos nos ler devagar, a leitura é algo muito gostoso, quando a gente começa a se habituar com ela é grandiosa, né? Em vez de nós ficarmos aí, às vezes, nas televisões, fiquemos nas leituras, elas aumentam os nossos conhecimentos, muito mais do que televisões, né? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos, até a próxima aula, que Deus fique conosco e Jesus sempre, sempre Jesus nos nossos corações. Graças a Deus.